Oi, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo com Mate. Então, pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. O tema do vídeo de hoje é uma realidade da nossa geração. A verdade é que a gente tem consciência de que se comparar não é saudável e nem recomendável, mas na maioria das vezes isso se torna inevitável. Provavelmente por conta do uso demasiado das redes sociais. Sabe aquele ditado que diz a grama do vizinho é sempre mais verde? Basicamente, o Instagram se tornou a grama do vizinho. Nós nos baseamos nessa vida perfeita, mesmo sabendo que aquilo não é totalmente realidade, ou pelo menos não tudo, ou que é somente uma parte da vida da pessoa, mas mesmo assim, aquilo nos abala. Acaba que às vezes até as dificuldades, os problemas e as lutas que as pessoas compartilham parecem que são melhores, mais bonitos, mais comoventes do que os nossos, do que a nossa realidade. E isso acaba sendo uma via de mão dupla, porque a gente acaba tentando assumir um papel, né, nessa vitrine, utilizar desse local para parecer algo que a gente não é verdadeiramente, né? Que a gente talvez gostaria de ser e convencer as pessoas de uma verdade que não é real. E para que tudo isso, sabe? Para que essa necessidade tão grande de aprovação? A gente acaba criando esse personagem na expectativa de agradar mais, de gerar mais engajamento, de gerar mais likes, seja através de filtros ou através de meias verdades, né? E às vezes até concordando com uma situação ou fingindo concordar, da qual nem diz respeito àquilo que a gente realmente acredita, mas pelo senso comum e para grande, porque a maioria das pessoas está fazendo, então eu também vou fazer. E a real é que existe um ponto muito importante que a gente tem muita dificuldade de assumir e de admitir, porque é uma verdade difícil de engolir, até rimou. Mas a comparação, ela tá totalmente ligada com a inveja. Nós estamos nos tornando pessoas invejosas. Ah, Marina, não, porque eu não olho pro coleguinha com maldade, eu não desejo que ele se dê mal ou coisas do tipo. Mas a inveja não começa aí. A inveja começa no fato da gente ficar vidrado em observar a vida das outras pessoas de tal maneira que a gente acaba abrindo mão da nossa e sutilmente isso vai crescendo no nosso coração. Então tu não te torna uma pessoa egoísta do nada, mas esse movimento que está sendo feito, essa maneira como a gente está vivendo, vai nos tornando invejosos. E quanto antes a gente perceber e admitir isso para nós mesmos, mais fácil vai ser da gente achar um caminho para sair dessa armadilha. Porque sem nem levar para um lado espiritual, uma vez que a inveja é pecado, mas de uma forma geral, é um sentimento que não tem nada, né, para te agregar. Só tem a te diminuir, te tornar uma pessoa amarga, te tornar uma pessoa mesquinha, né? Não tem nada para somar. Então, é necessário que a gente tenha consciência do quanto isso é maior do que parece e consiga administrar quanto antes a gente reconhecer e conseguir ter clareza de em quais circunstâncias a gente está dando brecha, a gente está dando espaço para que isso aconteça na nossa vida, mais fácil vai ser a gente romper com esse ciclo. Inveja, comparação, necessidade de aprovação. Porque se a gente parar para analisar isso, aliado com outros problemas emocionais que a gente tem tão presente na nossa geração também, como ansiedade, como depressão e outras inúmeras síndromes, isso pode se tornar um movimento muito perigoso, porque a partir do momento que tu não tem controle de algumas situações, aquilo vai sendo muito tóxico, né? Porque existe uma verdade que a gente não tá conseguindo enxergar e diferenciar isso, principalmente quando está doente, é muito difícil. Eu tenho total consciência de quando eu não tô conseguindo filtrar o meu tempo nas redes sociais, que eu tô consumindo demais, que aquilo tá
não tá me levando a lugar nenhum, sabe? Eu tô consumindo a vida das pessoas simplesmente para me comparar. E então eu consigo ainda pensar, não, só um pouquinho, calma, vamos dar um pause aqui. E aí eu procuro ficar mais off, porque é muito tênue essa linha entre a gente admirar uma pessoa, a gente acompanhar a vida dela porque se inspira, né? Porque é um exemplo pra ti, do que pra te estar ali olhando e pensando assim, ai, nossa, como eu queria ter a vida dessa pessoa, como essa pessoa é feliz, como essa pessoa é bem resolvida, como essa pessoa é mais bonita, enfim, inúmeros aspectos. E aqui também a gente tem um outro ponto muito importante de ser dito, que essa comparação, ela sempre vai te atingir na área que tu tá mais fraco. Se tu tá infeliz com a tua aparência, então assim, tipo, quando eu tô com a autoestima lá embaixo, já não é muito boa sempre, né? Mas existem dias e dias, porque também é algo que a gente tem trabalhado, já falamos disso aqui no canal, mas assim, existem dias que a gente tá pior, né? Isso é normal da maioria das mulheres. E aí tu vai olhar o Instagram, e aí, tipo, todo mundo é bonito no Instagram, né? Até o feio é mais bonito no Instagram. Até aquilo que não é legal tá mais divertido ali, porque a gente não vai mostrar. As pessoas não usam o Instagram pra mostrar aquilo que não favorece. Então é tudo muito simples, é tudo muito fácil ali. E aí tu olha e tu pensa, ai, como eu queria ser, sabe? Só que existe um outro lado que a gente não tá enxergando. Esses dias eu vi um vídeo da Vi Rocha, que até é um vídeo antigo dela, mas eu vi há pouco tempo, onde ela usou uma frase que ilustra perfeitamente esse cenário. Nós estamos comparando o nosso backstage com o palco de outras pessoas. Ou seja, a gente não sabe o que está acontecendo por trás das cortinas, na intimidade dos seus camarins. A gente não sabe o que aquela pessoa está vivendo dentro de si, né? Por trás, é aquela coisa por trás dos stories, como que você tá, né? Ou então, quem não vê close, não vê corre. Quem vê close, não vê corre. Porque é exatamente isso. Primeira coisa, a gente não sabe o quanto aquilo ali que está sendo postado, até que momento aquilo é real, e se realmente é a verdade, o quanto a pessoa lutou para chegar até ali, tudo que ela passou para chegar até ali, há quanto tempo ela tá nesse processo, e a gente tá olhando só pro resultado, porque agora ok, mas a gente tem que entender que a gente talvez esteja vivendo o nosso processo para que lá na frente a gente colha os nossos resultados. Também existe muito isso, né, da gente ter essa pressa de dar certo, essa necessidade de ser um sucesso, independente da questão que seja, mas a gente olha pro relacionamento dos coleguinhas, assim, né? Olha, gosto das coleguinhas. A gente olha ali, nossa, que casal perfeito, né? Era isso que eu queria viver, mas a gente não sabe se dentro da casa deles realmente é assim, ou o que eles precisaram viver para serem assim. A gente não sabe quantas vezes aquela menina que é tão forte, tão independente, chorou sozinha de madrugada, ou se de repente ela ainda chora. Então, é muito tênue, sabe? A gente usar somente daquilo que a gente vê para se frustrar. E outra coisa, muito provavelmente, aqui a gente tem um ponto que na verdade é preocupante se a gente parar pra pensar. As pessoas que a gente tá olhando e idealizando ter a vida delas e se frustrando com as nossas por não sermos como eles são, provavelmente estão olhando para outras pessoas com estes mesmos olhos. Porque hoje a gente, né, numa forma geral falando, nunca a gente está satisfeito com aquilo que a gente realmente é. Então a gente sempre quer mais, a gente sempre quer o melhor. Então eu olho para determinada pessoa com um olhar de que, nossa, ela chegou no ápice, ela tá show, é assim que eu quero ser. E ela tá olhando para outra pessoa desse mesmo jeito, ou seja, nunca é o suficiente. E isso é um ciclo muito perigoso na nossa geração, porque a gente tem que parar de olhar para os outros e olhar para a gente, entender os nossos processos, a nossa identidade,
o nosso caminho, a nossa jornada e reconhecer as nossas vitórias, porque a gente também não faz isso. A gente só se culpa e se cobra muito e não comemora as nossas vitórias, os nossos pequenos progressos. Enfim, gente, se parar pra pensar, é um assunto que abre brecha para muitos outros, né? Mas eu senti no meu coração de trazer esse vídeo aqui pro canal, porque é uma realidade na qual eu estou inserida, que eu procuro prestar atenção e tentar administrar isso da melhor maneira possível, mas é um hábito que a gente precisa falar, porque quanto mais se falar, mais a gente vai refletir a respeito para poder lidar com isso. Eu, por exemplo, agora como estou grávida, né, consumo muito conteúdo a respeito disso e vejo muitos perfis de pessoas, de mães, né, e acabo me comparando muito e me culpando, porque a culpa é algo que tá de mão dadas com a maternidade, né, as mães que estiverem me assistindo vão entender, e desde esse momento da gestação isso já é muito presente, então a gente olha as escolhas das outras, eu, né, no caso, fico ali vendo as escolhas das outras mulheres e não conseguindo me encaixar naquilo dali, e aí eu fico frustrada porque eu acho que elas são melhores do que eu, que elas vão ser melhores mães do que eu pelas suas decisões, ou que elas são mais fortes por determinadas escolhas. E isso não é saudável, sabe? E eu tenho consciência disso, e aí eu paro e penso, não, calma, só um pouquinho, preciso me respeitar também, mas é muito complicado. Então, em determinados aspectos, em todos os aspectos, na verdade, da nossa vida, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar caindo nessa armadilha, nessa cilada. Então, por isso, eu resolvi trazer pra cá esse assunto, né, que tudo que eu falo aqui no canal é aquilo que eu sinto, que eu vivo, porque eu acredito muito no diálogo, eu acho que quanto mais a gente fala, mais fácil de lidar com as nossas questões. Então, volta e meia, eu venho e assisto os meus próprios vídeos, como se eu estivesse falando pra mim mesma, né? E aí me relembrando de coisas que eu preciso pôr em prática, porque às vezes a gente tem a teoria dentro do nosso coração, né? A gente sabe, mas no dia a dia a gente acaba não colocando em prática, a gente acaba realmente se comparando, a gente acaba se frustrando, a questão da autoestima, enfim, todos os assuntos que eu já falei aqui no canal. Então eu realmente acho que falar e compartilhar as nossas experiências é uma maneira da gente se ajudar. Então o que eu tenho para te dizer hoje é não se compare, não se frustre, né? Tente procurar a tua própria identidade, entender os teus processos, as tuas vitórias, reconhecer esses teus progressos, né? Deus te fez única, né? Então ele tem um propósito especial para ti, para tua vida. Não esqueça disso, acredite nisso. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti, tenha te ajudado de alguma forma. Compartilha com um amigo que tu acha que precisa estar escutando isso nesse momento. Me conta aqui nos comentários se tu costuma te comparar e o que tu faz a respeito desse sentimento. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito, ativar o sininho. Me segue lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui. E um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!